Graça e paz. Hoje nós vamos dar sequência às aulas da nossa Escola Bíblica Terra dos Milagres. Eu sou a professora Lúcia, faço parte da equipe da Escola Bíblica Terra dos Milagres, da Igreja Nova Vida em Olaria, e nós estamos estudando, fazendo uso dessa revista, para fazermos os estudos no livro de Ezequiel e no livro de Daniel. Hoje nós vamos à aula 2, dando sequência aos nossos estudos. Vamos à aula 2, que é Jerusalém destruída. E o nosso texto básico está em Ezequiel 4, de 1 a 7, os versículos 27, o capítulo 12, versículo de 1 a 20. Nosso texto devocional, Salmo 96, versículo de 1 a 13. E o nosso versículo-chave, que está lá no livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: certamente o Senhor não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E nós vamos caminhar durante a lição, nós vamos ver algum desses textos e nós vamos ter como alvo da lição, nós entenderemos pela história de Israel, como Deus adverte o pecador. Como Deus adverte o pecador. Teremos como alvo da nossa lição entender, através da história de Israel, como Deus adverte o pecador. Castiga a quem não recebe a advertência, e que o juízo de Deus não é uma ameaça vazia. Como aquele povo precisou entender isso, nós também precisamos entender esse detalhe da palavra de Deus. E é muito interessante nós vermos isso. Na nossa introdução, diz assim, logo no início: vivemos no mundo criado e governado por um Deus santo e justo. Então, nós não queremos, às vezes, admitir e entender os juízos de Deus. Mas Deus é santo e Ele é justo. A Escritura afirma aqui, em Romanos 1,18, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. E Deus, Ele é justo, como já vimos aqui. Ele é justo. Então, ele se manifesta com justiça. Essa é a verdade de Deus. Ele se manifesta com justiça. E durante toda a narrativa bíblica, nós vimos assim grandes atos de justiça de Deus. O primeiro deles foi o dilúvio, no tempo de Noé. Está registrado em Gênesis, capítulo 6 ao capítulo 8. Foi um grande juízo de Deus. Na realidade, foi dado início, né, a uma nova geração na humanidade através de Noé. Tá? E também, mais lá na frente, a destruição de Sodoma e Gomorra. Está em Gênesis, também registrado no capítulo 19. Então, são juízos de Deus que o Senhor adverte à humanidade. E o terceiro grande juízo de Deus, registrado na Bíblia, foram as pragas no Egito, nos dias de Moisés, quando Deus executou juízo sobre todos os deuses do Egito. Está lá em Êxodo. Para nós conhecemos a história das pragas no Egito, o grande juízo, né, do Senhor. Então, nós precisamos atentar para esses juízos
e tomá-los como exemplo e aprender, então, tirarmos lições desses episódios, né, desses acontecimentos. Mas no caso de Israel, a infidelidade, a aliança com seu Deus e Redentor tornava inevitável o juízo. Tornava inevitável o juízo. Era tanta desobediência, tanta quebra de aliança. Israel, por diversas vezes, quebrava a aliança com o Senhor, os acordos que havia feito com o Senhor. Então, mesmo assim, Deus os alertava, havia alerta, né, para que o povo se arrependesse e fosse livre do juízo. Mas mesmo assim, o povo não dava ouvidos. Em Jeremias, no capítulo 7, no versículo 25, o profeta já alertava, Deus falou tantas vezes. E diz assim: desde a época em que os seus antepassados saíram do Egito, até o dia de hoje, eu lhes enviei os meus servos, os profetas, dia após dia. O Senhor falando, Ele não deixou de avisar, Ele não deixou de alertar o povo, Ele não deixou de trazer essa oportunidade em todas as vezes que o Senhor praticou, né, esses grandes atos de juízo sobre a terra, Ele não deixou de avisar. No caso mesmo que nós vemos aqui de Noé, 100 anos, cerca de 100 anos, construindo uma arca, falando, pregando arrependimento. E ninguém deu ouvidos. Então, acontece mesmo aqui, na época de Jeremias, milhares de anos à frente. O povo continua sem obedecer, o povo continua sem dar ouvidos ao Senhor. E hoje? Hoje é diferente? Não, hoje não é diferente. O Senhor continua nos alertando através da palavra de Deus, através dos evangelhos, através das palavras de Cristo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Creia no evangelho, creia na palavra de Deus, creia naquilo que o Senhor vem falando há milhares de anos. E agora nos fala pelo Filho, que é a palavra. A palavra de Deus. O Filho, o Logos, a palavra de Deus, nos alerta todos os dias da nossa vida. Arrependam-se, arrependam-se, creia na palavra de Deus, creia nas boas novas do Evangelho, porque veio nos trazer essa graça. E nós vamos ver no tópico 1, o cerco de Jerusalém dramatizado. O profeta Ezequiel foi enviado por Deus aos judeus exilados lá na Babilônia, né? Ezequiel, ele foi levado cativo junto com o povo na primeira leva de invasão a Jerusalém. Foi levado para a Babilônia. E na Babilônia é interessante nós observarmos isso para entendermos as visões de Ezequiel, para entendermos a mensagem que esse livro nos traz através do profeta Ezequiel. Ezequiel estava na Babilônia, a quilômetros de distância de Jerusalém. Mas lá na Babilônia, o Senhor dava visões a Ezequiel sobre o que estava acontecendo e o que iria acontecer em Jerusalém. Por que isso? Porque era necessário que o povo entendesse que eles não estavam no exílio largados, que o Senhor Deus continuava com eles. Ele estava lá com o seu povo na Babilônia, porque o povo estava acostumado à presença de Deus no templo em Jerusalém. Achavam que Deus apenas habitava no templo em Jerusalém.
E quando eles foram tirados da cidade santa, quando eles foram tirados, que o templo já começou ali o cerco e começou a invasão e eles foram levados cativos, para eles tinha perecido toda a sua comunicação com Deus. Para eles acabou. Como o entendimento que eles têm agora é que estavam sem o Senhor, sem a presença de Deus, e o Senhor usou poderosamente Ezequiel no cativeiro babilônico para mostrar ao povo que ele estava ali com eles, que ele é o Deus de toda a terra, que nada pode, digamos assim, prender o Senhor. Eles estavam acostumados à presença do Senhor no templo, mas o Senhor não está restrito ao templo, nem a templo algum feito por mãos de homens. O Senhor, ele está em todo lugar. A onipresença dele é real. E eles precisavam aprender isso. E Ezequiel começou a ter visões e falar ao povo. Nós vamos acompanhar aqui, ele começou a falar ao povo sobre as visões que ele estava tendo, do que estava acontecendo e que iria acontecer em Jerusalém. Mas para quê? Para que o povo entendesse. E a palavra do Senhor, para entendesse justamente a presença do Senhor no meio deles e para que a sua fé fosse fortalecida. Nós vamos ver isso no transcorrer aqui ainda da lição. E é interessante que o Senhor Deus, ele usava de audiovisuais. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de ministrar as aulas com áudios visuais, com gravações e na internet, mas naquele tempo Deus já usava de recursos de audiovisuais. Como? Fazendo com que os profetas interpretassem, dramatizassem o que o Senhor estava falando. E no caso de Ezequiel, também foi dessa forma. Inclusive, o Senhor usou a própria vida familiar dos profetas para dramatizar, para trazer a mensagem ao povo. Muito interessante que, para ilustrar a derrota do Egito e da Etiópia pela Síria, Isaías teve que andar 3 anos como se fosse prisioneiro de guerra, nu e descalço. Nós podemos ver isso no capítulo 20, do versículo de 1 a 6, lá em Isaías. Então, ele dramatizou durante 3 anos. Andava, vivia como se fosse um prisioneiro de guerra. E para que o povo entendesse, para que o povo assimilasse bem, não esquecesse mais. Era de uma forma inesquecível e bem clara que o Senhor falava através dessas dramatizações dos profetas. E com Jeremias não foi diferente. Teve que encenar o cerco de Jerusalém e o exílio, assim como a fuga do rei Zedequias. E a gente pode ver aqui, bem interessante, no Ezequiel, no capítulo 4, fala da Jerusalém sitiada. Então, na imagem aqui nós vemos que o profeta se valeu de um tijolo, com a sua massa ainda não estava seca, molinha, e ele desenhou Jerusalém no tijolo, simbolizando a cidade, como ficaria, e fez aqui a encenação do cerco com os gravetos. Para quê? Para simbolizar o cerco de Jerusalém. No capítulo 4 vai dizer isso: o profeta se valeu de um tijolo para fazer um modelo de Jerusalém. Tomou uma assadeira de ferro para simbolizar um muro. E todos esses apetrechos aqui para significar o cerco de Jerusalém. Era uma dramatização. E recebeu ordem também para ficar deitado de um lado durante 390 dias, simbolizando os anos da iniquidade de Israel, o reino do norte. Depois deveria ficar deitado 40 dias sobre o outro lado, o que representaria os anos do castigo de Judá.
Então o profeta está deitado por um lado, depois viraria para o outro lado e ficaria ali dramatizando o que aconteceria ali ao povo. Capítulo 4, versículo de 1 a 3, quero ler aqui para nós entendermos mais. Diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo e pô-lo-ás diante de ti, e grava nele a cidade de Jerusalém. E põe contra ela um cerco, e edifica contra ela uma fortificação, e levanta contra ela uma tranqueira, e põe contra ela arraiais, e põe-lhe vaivens em redor. E toma tu uma sertã de ferro, e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade. E dirige para ela o teu rosto, e assim será cercada, e a cercarás. Isto servirá de sinal à casa de Israel. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo, e põe a maldade da casa de Israel sobre ele. Conforme o número de dias que te deitares sobre ele, levarás as suas maldades. Porque eu tenho fixado os anos da sua maldade, conforme o número dos dias, 390 dias, e levarás a maldade da casa de Israel. E quando cumprires estes, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei por cada ano. Que coisa interessante, né? E também a comida. Ele aceitou a orientação para que se alimentasse como se estivesse numa cidade sitiada. A comida escassa, pouca água. No versículo 10, o Senhor orienta: pese 240 gramas do pão por dia e coma-o em horas determinadas. Então o profeta passou todos esses dias, dramatizando a situação do Reino do Norte e do Reino do Sul. Todos esses dias, à vista de todo o povo, tinha que ser à vista de todo o povo, porque o povo certamente ficava se perguntando. Você imagina, um homem, né, não sei se numa praça ou na porta de casa, fazendo essa dramatização, um profeta fazendo essa dramatização. As pessoas certamente ficavam curiosas, ficavam comentando e às vezes, provavelmente, iria lá perguntar: o que está acontecendo? O que é isso? Por que você está fazendo dessa forma? E certamente o profeta pregava e falava e anunciava o que estava acontecendo e o que o Senhor faria. Então era uma dramatização muito custosa para o profeta, né? Muito, a vida dele era toda dessa forma. E os rebeldes. O tópico 2 fala o castigo dos rebeldes de Israel. Aí nós já vamos ao capítulo 5. Porque Ezequiel seria como um sinal para a casa de Israel. O que acontecesse a Ezequiel, o que Ezequiel falasse, dramatizasse, da maneira como Ezequiel vivesse, seria assim com a casa de Israel. E o Senhor, de novo, orienta o profeta para fazer ações simbólicas. E para quê? Justamente isso. Para aguçar cada vez mais a curiosidade daquele povo. Para que aquele povo visse cada vez mais, de maneira muito mais clara e evidente, com uma dramatização muito especial e com uma simbologia também muito interessante para aquele povo. Porque Deus usava costumes e hábitos que eles estavam muito enraizados na cultura deles. Isso aqui é muito interessante. Ezequiel 5:1 diz assim: Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, como navalha de barbeiro, a tomarás e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Imagina, rapar a cabeça era sinal de luto naquela cultura. Era sinal de luto e o profeta teria que passar por isso. Imagine para um homem israelita, né, ter que
rapar a cabeça, um profeta, em sinal de humilhação. Porque todos os vencidos em guerras passam por essa situação. Naquela cultura, era rapada a cabeça, a barba, em sinal de humilhação. Em sinal que aquele ali era um prisioneiro de guerra. E o Ezequiel teve que passar por isso. Mas para quê? Para quê? E as instruções do Senhor continuam ao Ezequiel. Ele mandou que ele pesasse na balança. Versículo 12 diz assim: uma terça parte de ti morrerá de peste. Porque o Senhor deu ordem ao profeta que pesasse o cabelo, repartisse em 3 partes o cabelo. Nós vemos aqui, pesasse o cabelo numa balança, e a cada parte daquela era destinada de uma maneira. Olha aqui, Jerusalém cercada, né? E o cabelo pegando fogo no meio de Jerusalém, da cidade. Uma parte, versículo 12 diz assim: uma terça parte de ti morrerá de peste, e será consumida de fome no meio de ti. Outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás dela. Que encenação forte! Que encenação forte da palavra que Deus deu ao profeta. Então, aquele povo, lá em Jerusalém, eles seriam abatidos. Abatidos. O reino de Israel já havia sido tomado, o reino de Judá agora também sendo alvo do juízo de Deus. Por conta da desobediência, por conta da idolatria, tantas coisas, tantas quebras de aliança aquele povo havia feito. E tudo isso se cumpriria num futuro bem próximo. E aquele povo saberia que o Senhor é Deus de juízo na terra. Então, no capítulo 3, na nossa terceiro tópico aqui, fala sobre a impotência dos líderes para salvar a cidade. A liderança tinha se organizado, era uma cidade fortificada para salvar a cidade. Mas diante do juízo de Deus, eles eram impotentes. Por quê? O pecado de tal maneira cresceu, a infidelidade à aliança era tamanha, que o fim chegou. O fim chegou para Israel. Nós vamos ver aqui no capítulo 7, versículo 2 e 3. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Tu, ó filho do homem, dize: assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Então, a liderança queria evitar de toda forma. E eles usaram o cerco, a defesa, digamos assim, bélica que eles tinham. O seu armamento, o seu exército. A liderança militar se levantou para tentar livrar a cidade. Mas no versículo 14 diz assim: já tocaram a trombeta, chamando para a guerra, né? E tudo prepararam, mas não há quem vá à peleja, porque sobre toda a sua multidão está a minha ira ardente. Então, veja bem, não adianta, não tinha mais soldados, não tinha mais um exército, estavam todos agora abatidos, envergonhados, abatidos, famintos, porque o cerco, a cidade estava acontecendo, o inimigo estava cercando a cidade. Ninguém entrava, ninguém saía. E a fome e a peste estava ali, dizimando o povo, enfraquecendo o povo. Então, de nada valeu a liderança militar para
evitar a desgraça. E a riqueza? Eles pensavam que a sua riqueza, o seu ouro, a sua prata, toda a riqueza que eles tinham, resolveria o problema. Eles pensavam que por serem, né, principalmente a classe alta da sociedade, né, o rei, sua casa, até mesmo os sacerdotes, eles pensavam que as suas riquezas os livrariam, que só o povo pobre iria perecer. Mas quando a ira do Senhor vem, não tem pobre, não tem rico, não tem quem tem ouro, não tem quem tem prata, não tem quem não tem nada. O Senhor, o juízo dele é praticado de forma justa e unilateral. Não tem. A riqueza não pode livrar no dia da ira do Senhor. Versículo 19, 21 diz assim: a sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro será como imundície. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão as entranhas, porque isto foi o tropeço da sua maldade. Veja bem, eles não poderiam comer o ouro, nem a prata. Não é? Eles não poderiam. Eles precisavam de comida, e não tinha comida para comprar. De nada adiantava o dinheiro, de nada adiantava os valores, de nada adiantava a riqueza. Não os puderam livrar, o ouro e a prata. E no tópico 3 ainda fala de uma coisa ainda muito tremenda e grave. A liderança espiritual, que deveria alertar o povo como os profetas verdadeiros faziam, estava totalmente corrompida. Se estava corrompida, não poderia livrar o povo. Não poderia sequer dar um alento para o povo. Muito pelo contrário, nós vemos pela história de Israel e de Judá que eles fizeram com que o povo pecasse mais ainda. Né? E do versículo 26 diz assim: virá miséria sobre miséria, e se levantará rumor sobre rumor. Buscarão visões de profetas, mas do sacerdote perecerá a lei e dos anciãos o conselho. Ninguém podia fazer absolutamente nada. Nada. Os três poderes, né? O poderio militar, o poderio da economia e o poderio espiritual. Naquele dia, nada mais poderia ser feito. Eles eram completamente incompetentes, sem força para fazer algo pela humanidade, como agora. Ezequiel para hoje. Quando chega o dia da ira do Senhor, não há poderio militar que possa livrar as pessoas. O povo usou a prata e o ouro que Deus lhes tinha dado para fazer e adorar ídolos. Olha que coisa tremenda. Deus havia dado riquezas, Deus havia dado ouro, Deus havia dado prata. E o que eles fizeram? Eles fizeram ídolos, imagens de ouro e de prata, a riqueza que Deus tinha colocado na mão deles, para que eles vivessem bem, para que eles vivessem uma vida abundante. Eles pegaram essas riquezas e transformaram em ídolos para adoração. E esqueceram do Senhor. Esqueceram do Senhor. Isso não é diferente hoje, nos nossos dias. Essa mensagem é bem atual para nossas vidas. Porque a pergunta é: como estamos usando os recursos que Deus tem colocado em nossas mãos? Como estamos usando os recursos que Deus tem colocado em nossas mãos? Muitas vezes as pessoas buscam riquezas, as pessoas buscam bens materiais, as pessoas até mesmo oram a Deus pedindo esses recursos materiais, essas riquezas. Mas quando Deus concede,
quando Deus traz a abundância de recursos, as pessoas esquecem do Senhor. O Senhor é a fonte de todas as coisas. E as pessoas esquecem, nós esquecemos do Senhor. E pior ainda, nós acabamos idolatrando os bens materiais. Muitos de nós idolatram, pede ao Senhor uma casa própria. E o Senhor concede. Aí a pessoa passa a cuidar mais da casa própria, a valorizar mais a casa própria, a casa bonita, do que o Senhor. Mesma coisa de carro e tantas outras coisas. Às vezes não precisamos nem ter riqueza em mãos materiais. O Senhor nos dá os dons e talentos. O Senhor nos capacita de uma forma maravilhosa para fazermos a obra do Senhor, para estarmos trabalhando no seu reino. E o que a gente faz muitas vezes? Negligencia a obra, né? Negligencia, faz de qualquer maneira, não aplica o tempo necessário, ocupamos-nos em tantas outras coisas e deixamos aquilo que o Senhor nos dá como missão de lado. Então isso tudo é nós pensarmos. É interessante nós pensarmos e meditarmos, porque muitas vezes nós pensamos que o que aconteceu ao povo na antiguidade é diferente de hoje em dia. Não. Essa mensagem é tão atual, essa mensagem é tão para os nossos dias, porque o ser humano continua vivendo da mesma forma, Infelizmente, a grande maioria, graças a Deus, por aqueles que ouvem a palavra e obedecem. Graças a Deus por aqueles que procuram manter viva a aliança com o Senhor dos Exércitos. Nós vamos ver agora aqui no tópico 4, outra dramatização. A fuga e captura do rei Zedequias. No capítulo 12, versículo de 1 a 28. Zedequias fora deixado pelo rei babilônico, pelas autoridades, para governar Judá. Estavam sob domínio de Babilônia, mas o Senhor deixou ali ainda o restante. E deixou Zedequias para governar. E ele chegou a pedir conselhos ao profeta Jeremias, mas não teve coragem para seguir os conselhos, teve medo. E em 2 Crônicas 36, versículo 12 a 13, relata o que aconteceu com esse rei Zedequias. Fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Então o resultado disso foi que ele quebrou o acordo jurado e pagou o preço, e o preço foi alto. Então, Deus deu a visão ao profeta Ezequiel, e eu torno a lembrar, no exílio babilônico, do que aconteceria ao rei Zedequias lá em Jerusalém. Pela sua desobediência, o acordo que ele quebrou com o rei Nabucodonosor. Então, Jeremias teve que novamente encenar toda aquela situação ali para o povo entender e ver o que aconteceria lá em Judá. O povo que estava cativo lá na Babilônia precisava saber por que o Senhor estava agindo.
o Senhor estava agindo. E talvez eles pensassem assim, né? Nós estamos aqui cativos em Babilônia, mas ficou um povo lá. Por que Deus fica com eles e não conosco? Por que Deus permitiu que nós viéssemos trazidos cativos para a Babilônia e ficou alguém lá, em Jerusalém? Mas Deus, através do profeta Ezequiel, estava mostrando àquele povo que o juízo dele estava continuando, que ele estava agindo. Então diz aqui, Ezequiel 12, versículo 12 e 13 diz assim: o príncipe que está no meio deles levará aos ombros a bagagem, e às escuras sairá. Abrirá um buraco na parede para sair por ele. Cobrirá o rosto para que seus olhos não vejam a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado nas minhas malhas. Levá-lo-ei a Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que venha a morrer ali. E o profeta Ezequiel teve que fazer toda essa encenação. Ele teve que fazer toda essa encenação. Deus falou com ele que ele deveria sair de sua casa, levar a bagagem, sair à noite, toda essa encenação. Como se ele estivesse de mudança. E fazer um buraco na parede, passar por ele, fugido. Porque era isso que aconteceria lá em Jerusalém. O rei Zedequias iria fazer exatamente isso. Mas é interessante que aqui o Senhor fala, ele irá à terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que venha a morrer ali. Por que ele não veria a terra dos caldeus, mesmo estando lá? Em 2 Reis 25, do 4 ao 7, ele relata isso. Por quê? Porque os olhos do rei foram vazados pelo inimigo. Nessa fuga, ele foi apanhado, como o Senhor disse, eu o apanharei na minha rede. O Senhor permitiu que ele fosse apanhado pelo inimigo, na sua fuga, e ele foi levado cativo. Mas antes, o inimigo vazou os seus olhos. Ele ficou cego. Por isso ele não viu a terra. Ele entrou, foi levado cativo para a Babilônia, porém cego. Não viu a terra. Tudo isso o profeta falou lá em Babilônia. E o tópico 2 diz assim: a profecia visa fortalecer a fé. Vamos ler aqui no capítulo 12, no versículo 11. Nós acompanharmos aqui. É interessante que a gente acompanhe. Esta cidade não vos servirá de panela, nem vós servireis de carne no... Não, desculpa, 12, 11, né? Estou lendo o versículo 11 de capítulo 11, mas é capítulo 12, versículo 11. Eu sou o vosso maravilhoso sinal. O Senhor mandou que Ezequiel falasse ao povo. Assim como eu fiz, assim se lhes fará a eles. Para o exílio irão cativos. Como eu falei, talvez o povo estivesse pensando que o pessoal que estava em Jerusalém ainda estava numa vida boa. Mas Ezequiel, fale para eles que você é o sinal. Isso que você está fazendo é sinal do que acontece lá. E todos eles serão levados cativos. Por quê? Porque o povo precisava ter a sua fé fortalecida. À medida que eles viam as dramatizações das visões que Deus dava ao profeta, à medida que eles viam essas dramatizações, e eles sabiam do acontecido, porque eles estavam vivendo ali, daqui a pouco as notícias chegavam. Daqui a pouco chegou o rei Zedequias cativo, com os olhos vazados, e eles procuravam saber da história, com certeza, e a história era contada, e o profeta já havia falado. Ezequiel já havia falado sobre isso. E eles viam que as promessas do Senhor, as profecias estavam se cumprindo. Então restavam a eles tão somente crer. Restavam a eles tão somente
acreditar que o Senhor estava falando, que o Senhor estava cumprindo toda a promessa. E é muito interessante. E hoje, será que o Senhor fala diferente? Será que hoje é diferente? Não. Por meio da palavra de Deus, da Bíblia, o Senhor age dessa forma, o Senhor fala. E nós podemos ver aqui no ministério de Cristo. No ministério de Cristo foi a mesma coisa. Em João, capítulo 20, versículo 30 e 31, o evangelista nos fala assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então, para que os sinais? Para que as maravilhas? Para que todas aquelas coisas maravilhosas que o Senhor Jesus fez na terra, quando estava conosco aqui, que foram registrados pelos evangelistas, e João fala, é para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Cristo. E Jesus confirmando a fé de João Batista. Essa passagem aqui é muito linda, porque o próprio Jesus ajudou a fé de João Batista quando ele estava preso, com a sua morte iminente. Ele mandou perguntar a Jesus se ele realmente era o Cristo. E Jesus mandou uma resposta linda, linda, linda para ele. Diz assim: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa, disse Jesus. Então, o que Jesus mandou um recado para João Batista, para dizer, para fortalecer a fé dele? Olha, João Batista, os sinais estão acontecendo. Tudo que foi dito a respeito do Cristo está sendo feito. Todos os sinais estão sendo cumpridos. Os milagres estão acontecendo, as maravilhas estão acontecendo. Inclusive, até os mortos são ressuscitados. E as boas novas da salvação estão sendo pregadas. Então, João Batista, tenha a sua fé fortalecida. Tenha a sua fé fortalecida. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu sou o Cristo, João Batista. Creia. Creia. E essa mensagem está aqui para nós hoje. Essa mensagem está para nós hoje. Porque os sinais continuam acontecendo. As boas novas continuam sendo pregadas. Tanto é que nós estamos aqui, falando sobre a palavra de Deus. As boas novas continuam sendo pregadas. Cristo continua agindo no nosso meio. E o quarto tópico diz que a profecia cumprida fortalece a nossa certeza que as profecias que ainda não se cumpriram não falharão. Não falharão. Em Atos 1:11 tem uma palavra maravilhosa. Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Os anjos falaram àqueles que estavam ali vendo a ascensão do Senhor Jesus depois de ressurreto. Eles disseram, ele virá, ele voltará. E primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, diz assim, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Olha que coisa linda, que palavra tremenda, que promessa gloriosa. Nós estaremos com Cristo, nós o veremos face a face. Que promessa gloriosa. E no Evangelho ainda de João, capítulo 14, versículo 2-3, diz assim, quem falou isso foi o próprio Cristo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim,
para que vocês estejam onde eu estiver. Os discípulos ficavam tristes quando Jesus falava que ia para a casa do Pai. Mas eles falam, não fiquem tristes, porque eu vou. Mas eu vou com um propósito, eu vou preparar lugar para vocês. Porque um dia eu virei buscá-los, para que vocês estejam comigo. E onde eu estiver, vocês estarão. Promessa gloriosa da volta de Jesus. Promessa gloriosa do futuro com o Senhor Jesus. Aqueles que creem no seu nome, aqueles que confessam o seu nome, aqueles que entregam a sua vida a Ele, que têm o novo nascimento em Cristo Jesus, que não é um nascimento da carne e do sangue, mas é um nascimento pelo Espírito de Deus, pela sua palavra. Estes têm essas promessas. Têm essas promessas maravilhosas que vão se cumprir. Vão se cumprir. E o nosso tópico 5 já. O nosso Deus demonstra que é pelas suas profecias cumpridas que Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não é como os ídolos e os seus adoradores. No registro de Isaías 44, versículo 7 e 8, que diz assim: haverá outro que seja igual a mim? Pergunta o Senhor. Pois que venha à minha presença, apresente as suas razões e prove que está dizendo a verdade. Quem anunciou tudo o que ia acontecer? Já houve alguém que desde o princípio sempre pudesse contar as coisas do futuro? Meu povo, não tenha medo, nem fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer? Vocês são minhas testemunhas de que isso é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Ele mesmo responde: não, não existe outro protetor. Eu não conheço nenhum. Glória a Deus. E nós também não conhecemos outro. O nosso Deus é o Deus de toda a terra. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Então o Ezequiel para hoje fala aqui: quando peço orientação ao Senhor, ou conselho aos servos dele, estou pronto para seguir a orientação dada? Sou submisso para praticar o que é aconselhado? É interessante nós meditarmos também nisso, não é? Conheço as profecias que já se cumpriram, que fazem crescer o meu conceito da grandeza de Jesus. São todas registradas aqui, eu posso conhecê-las, você também. E as profecias que ainda hão de se cumprir, como essas que nós falamos no tópico anterior da vinda de Jesus, e tantas outras que estão se cumprindo nesse nosso tempo. Nós estamos vendo, a nossa geração está vendo o cumprimento de muitas promessas dessa palavra, de muitas profecias dessa palavra. É necessário que as conheçamos, para que não ficamos perdidos numa geração perversa. E a nossa conclusão: feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o fim está próximo. Estamos lá em Apocalipse 1:3. Felizes aqueles que ouvem e guardam as profecias desse livro, porque o fim está próximo. O fim está próximo. A noite está quase acabando. Olha que coisa interessante. A noite está quase acabando. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Que coisa maravilhosa, está lá em Romanos 13, no versículo 12. Está chegando o dia, está chegando o grande dia. Vamos deixar as obras das trevas, vamos deixar aquilo que não agrada ao Senhor e vamos nos revestir cada vez mais da sua luz, da sua palavra, do seu Espírito Santo, cada vez mais, para que possamos estar preparados para o grande dia do Senhor, para quando Ele vier buscar-nos. E aqui,
a nossa conclusão é bem interessante. Eu quero ler aqui. Guardar essas profecias inclui também uma apresentação clara do Evangelho para que o povo de hoje se arrependa, creia nas boas novas e assim escape da ira vindoura. Romanos 5:9 e 1 Tessalonicenses 1:10. Nós precisamos guardar. Por quê? Guardar para nós? Não. É guardar no sentido de reter para dar. Falar às pessoas, dizer às pessoas que o Senhor está prestes a voltar. Sabendo que o juízo final se aproxima, temos que ser como Noé. Noé era um pregador da justiça. E como Ezequiel. Ezequiel era o sentinela que alertava acerca do juízo, dando oportunidade para arrependimento e consequente livramento. Noé era o pregador da justiça. Ezequiel era o atalaia que alertava. Era aquele que estava como sentinela do Senhor. Ele via e falava. O Senhor dava a ele a revelação e ele falava. Então que os nossos dias também sejam assim. Que hoje nós possamos estar também prontos a não só reter, como eu disse, essa palavra no coração, guardar para nós, não. É para assimilar e falar. É para nós termos o conhecimento da palavra de Deus e falar. Falar. Dizer às pessoas, o fim vem, o juízo acontecerá. O Senhor é um justo juiz. Mas Ele fala agora, arrependei-vos e creiam no Evangelho. Então nossa aula termina aqui e nós vamos prosseguir. Vamos prosseguir porque ainda temos muito a aprender ainda com o profeta Ezequiel. Até lá.